O câncer é uma doença genética ou hereditária? Ou será que são ambas? E o que é um câncer esporádico? Qual que é este conceito? O que isto influencia no entendimento da doença? Meu nome é Ivan Santos, biologista molecular, doutor em oncohematologia, e hoje nós vamos conversar sobre isso. Bom, então, para começar esse nosso bate-papo, é importante nós entendermos alguns conceitos que serão importantes na aplicação dos nossos próximos conceitos, das nossas explicações nesse momento aqui. Então, primeiramente, tá? O que é uma doença genética? Uma doença genética é uma doença que tem relação com o material genético. No caso aqui, do câncer, com o DNA. Ou seja, numa condição normal, o nosso material possui segmentos denominados genes, e esses genes vão dar origem ao RNA, que por sua vez, geralmente, não sempre, mas geralmente dá origem a uma proteína. Então vamos trabalhar com esse raciocínio: DNA, RNA, proteína. E aí ocorre o funcionamento perfeito da célula quando isto está ocorrendo de maneira correta. Ou seja, quando eu tenho uma proteína que vai desempenhar uma função na célula e que essa função vai ser uma função muito bem executada e que a partir disso vai ativar outras vias dentro da célula e nossa maquinaria celular, essa cidade miniatura, ela vai funcionar de maneira correta. Bom, então, realmente, pensando assim, tudo deveria funcionar perfeitamente. Mas nem sempre é assim, né? O nosso material genético, embora exista um sistema complexo de reparo, que nós já discutimos aqui, tá? Este material genético ele também está sujeito a falhas, a alterações e alterações nessa estrutura modifica todo esse pensamento DNA, RNA, proteína. Uma modificação no DNA sugere uma modificação também no RNA, quando eu falo dos segmentos dos genes, né? E uma modificação no RNA também sugere uma alteração, uma modificação na proteína. E essa proteína que iria trabalhar de uma maneira correta dentro da célula, ativando vias bioquímicas, fazendo ali a sua função de maneira perfeita, ou não vai fazer, ou vai fazer de uma maneira que não deveria ser feito. Assim, eu começo a ter então uma modificação no comportamento desta célula. E é neste ponto aqui que nós temos que entender. Quando eu tenho uma célula que funciona corretamente, eu sei exatamente o que ela vai fazer. Quando eu tenho uma célula que por um motivo ou por outro ela não funciona corretamente, eu já não sei mais o que ela é capaz de fazer. Bom, as doenças genéticas estão nesta relação, quando a célula não funciona como deveria funcionar. E neste ponto, nós podemos enquadrar aqui o câncer. O câncer é uma doença genética. É uma doença que parte de alterações no material genético e que vai fazer com que proteínas lá no produto final não exerçam a atividade que deveriam exercer. Ou seja, ou essas proteínas elas são defeituosas a ponto de não trabalharem corretamente, não funcionarem, ou elas são defeituosas a ponto de trabalharem em excesso ali, acelerando alguns processos, ou ativando processos que elas não deveriam produzir. E aí, novamente, vai aqui uma observação. Uma vez que a célula sai do seu estágio de funcionamento normal, sabe-se lá o que ela é capaz de fazer. O câncer vai nesta linha. Uma vez que a célula não funciona corretamente, eu tenho aí resultados que o organismo ali não está acostumado a ter. Resultados que vão contra, inclusive, a própria manutenção deste organismo. Resultados que geralmente trazem ali consequências não tão boas, né? Bom, dessa maneira, então, eu posso dizer que o câncer é uma doença genética, porque sim, ele está relacionado a alterações no material genético. Aí vem a outra pergunta: o câncer é hereditário? Então vamos entender um pouco como que funciona essa dinâmica do câncer.
Então, primeiramente, o câncer geralmente está relacionado à incidência em células somáticas. E o que são essas células somáticas? Células que não têm comprometimento nenhum com a reprodução. Células do epitélio, células do tecido conjuntivo, células do osso, células da cartilagem, células sanguíneas, né? Neurônios, então células do fígado, tem um monte de células que não têm comprometimento nenhum com a reprodução do indivíduo. Essas células são células somáticas. E alterações nessas células podem originar os diferentes tipos de câncer. Então vamos entender que câncer, na verdade, é um conjunto de patologias, onde cada uma delas tem as suas especificidades, cada uma delas tem os seus tratamentos específicos. E aí nós vamos entender que nem todo tratamento que funciona para A vai funcionar para B, ou para C, ou para D, porque o câncer é um conjunto de patologias, mas que elas têm algumas características em comum, dentre elas invadir tecidos adjacentes e órgãos distantes, algo que nós chamamos de metástase. Né? Então, é uma característica do câncer, o processo de metastasear, né? De formar tumores secundários. Ok, agora eu posso tentar entender o que é um câncer hereditário. Um câncer hereditário tem relação com as células germinativas, aquelas células que vão dar origem a espermatozoide e ovócito. Espermatozoide no homem, ovócito secundário na mulher. Ovócito secundário, geralmente ali também chamado, né, equivocadamente, de óvulo. Mas podemos aqui fazer essa associação. Bom, agora vamos entender o seguinte. Quando ocorre uma alteração no DNA destas células germinativas, que vai dar origem aos gametas, e os gametas vão ser responsáveis por passar a informação dos pais biológicos para a prole, então quer dizer que há também a passagem destes genes alterados do DNA do papai ou da mamãe biológica para seus filhos. Os filhos, então, eles já herdam uma mutação. E aqui vale uma importante observação. O fato de herdar a mutação não quer dizer que vai desenvolver câncer, mas a chance é muito, muito, muito aumentada. E é neste caso que eu falo que os cânceres, eles são hereditários, porque os filhos herdam as mutações dos pais e praticamente todas as células, se não todas as células, terão essa modificação. Bom, então agora eu consigo diferenciar um câncer hereditário de um câncer não hereditário. E é esse câncer não hereditário que nós chamamos de câncer esporádico. O câncer hereditário corresponde a 10% do universo total de casos de câncer no mundo. O câncer esporádico, os outros 90%. Mas agora vem a dúvida, o que é um câncer esporádico? Bom, então eu poderia dizer assim, é um câncer não hereditário. Mas vamos entender o mecanismo de desenvolvimento no sentido de fatores. Quais são os fatores que contribuem para isso? Câncer esporádico está relacionado principalmente ao modo de vida e ao ambiente em que nós estamos inseridos. Por que é esporádico? Porque dependendo do nosso modo de vida, dependendo do ambiente, eu tenho modificações nas células e pode ser em qualquer tipo de célula. Depende do que eu estou entrando em contato, depende do que eu estou ingerindo, depende do que está me atingindo. Então isso é importante entender. O câncer esporádico, ele não tem relação nenhuma com o câncer hereditário e qualquer um pode desenvolver, desde que o seu modo de vida e o ambiente que o indivíduo está inserido contribua para tal. E aí, neste ponto, nós temos várias discussões aqui para levantar. Por exemplo, por que se fala tanto em câncer hoje? Por que antigamente, há muito tempo atrás, não se falava em câncer? E é isso que nós vamos discutir com bastante detalhe numa próxima live, que vai trabalhar bastante com a epidemiologia do câncer. O que nós podemos comentar hoje é que antes não se vivia tanto.
vivia-se ali uma média de 45, 50, 55 anos. A grande quantidade de câncer ocorre ao final da vida, embora as mutações ocorram ao longo dela. E essas mutações, novamente, são originadas por fatores físicos, químicos e biológicos. São originadas no ambiente que nós estamos inseridos e no nosso modo de vida. Eu vou dar um exemplo aqui de fator biológico que está relacionado ao desenvolvimento de câncer. Um exemplo, o vírus HPV e o câncer de colo uterino. O vírus HPV, ele é transmitido muito nas relações sexuais. Embora em muitos indivíduos ele fique assintomático, e isso é um complicador porque esse indivíduo pode estar espalhando mais e mais e mais os vírus, em outros indivíduos, especialmente nas mulheres, ocorre a manifestação de neoplasias em função da alteração do material genético causado por esses vírus. Não à toa, há um grande programa de vacinação contra o HPV ainda na entrada da fase sexual, lá na adolescência. Por quê? Para tentar realmente evitar essa situação, ou seja, trabalhando já com a prevenção. Mas o HPV é um exemplo da relação entre fator biológico e o desenvolvimento de tumores. Mas também existem os fatores físicos e químicos, e aí nós podemos estar discutindo aqui alguns. Vou dar aqui também um exemplo que está relacionado ao nosso modo de vida, ou seja, com o que nós nos alimentamos. É importante entender também que o nosso modo de vida, ele modificou ao longo das décadas. Antigamente nós tínhamos um tipo de alimentação, hoje nós temos outro tipo de alimentação, ou seja, alimentos pré-prontos, processados, conservados. E aí essa maneira onde eu processo o meu alimento, onde eu conservo o meu alimento, eu acabo inserindo substâncias para que eu consiga preservar ali o alimento. E essas substâncias nem sempre elas fazem bem à saúde. Na verdade, em uma quantidade elevada, elas podem fazer muito mal. Desta maneira, não à toa, nós temos identificado aí, muitas vezes, produtos mutagênicos que estão relacionados ali com o próprio alimento, que estão em contato com o alimento. Aí nós falamos conservantes, acidulantes, um monte de antes que aparecem nas embalagens. Neste ponto, eu chamo a atenção para os nossos profissionais de nutrição. A nutrição é extremamente importante na prevenção do câncer. Por quê? Porque esses profissionais, eles têm um amplo conhecimento sobre o comportamento dos nutrientes. O que nós devemos ingerir para uma melhor saúde? Quais nutrientes estarão contribuindo para que o melhor funcionamento celular, o melhor funcionamento do nosso organismo? Quais nutrientes podem estar ali relacionados ao controle da expressão de genes? E quais substâncias que estão inseridas nos alimentos que podem não nos fazer bem? Que quantidade eu posso estar ingerindo dessa substância que talvez ali meu organismo dê conta e que quantidade eu não posso ingerir? Então, o profissional de nutrição, ele tem um papel muito importante na prevenção do câncer. E quando nós buscamos uma dieta alimentar correta, é necessário que nós busquemos esses profissionais para que eles possam nos direcionar da melhor maneira possível. Então, nutrição e alimentação e boa alimentação estão juntos e têm importante papel na prevenção do câncer. E falando em nutrição, muitas vezes nós também buscamos quando nós tentamos ali ver a situação envolvendo obesidade. E obesidade eu também chamo atenção para um outro profissional que é o de educação física. Sedentarismo e obesidade são dois fatores do nosso modo de vida que contribuem muito quando combinados para o desenvolvimento de tumores. Exemplo, câncer de mama com aumento de até 20%. Exemplo, carcinomas de endométrio com aumento de até 50%.
ou ainda tumores malignos do intestino, que também contribui com algo entre 25% e 30%. Então, quando nós falamos em obesidade e sedentarismo, são fatores que estão entrelaçados ali com o nosso modo de vida e com o desenvolvimento de neoplasias. E neste ponto, também é importante o profissional da educação física. O profissional de educação física, ele é extremamente importante na prevenção de tumores, de cânceres. Por quê? Porque ele vai cuidar bastante da saúde do indivíduo, da nossa saúde. Então, quando nós buscamos uma vida mais ativa e menos sedentária, quando nós buscamos também uma alimentação melhor e diminuir a obesidade, quando nós buscamos ter uma vida mais saudável, nós buscamos auxílio a estes profissionais. E é importante que esses profissionais, os educadores físicos, estejam realmente preparados e atualizados. Conheçam a doença, conheçam os mecanismos, conheçam os principais exercícios ali que ele pode estar aplicando tanto ao paciente quanto aos seus clientes para evitar ali o desenvolvimento desses tumores. Então, obesidade e sedentarismo andam lado a lado e também tem relação aumentada com o desenvolvimento de neoplasias. E quando nós falamos em modo de vida, nós também falamos de alguns vícios do nosso cotidiano, de algumas pessoas. Nós sempre falamos da relação entre tabagismo e câncer de pulmão. Todo tabagista desenvolverá câncer de pulmão? Não, nem todo mundo vai desenvolver. Mas existe sempre uma chance aumentada. Por quê? Porque a quantidade de substâncias tóxicas que são ingeridas, que entram nas nossas vias aéreas e acabam entrando em contato com as nossas células é muito grande. E isso causa estresse e pode causar alteração no material genético. Então, nem sempre, mas geralmente tem ali o desenvolvimento de tumores. Existe uma grande chance, uma chance aumentada de desenvolver. Uma outra substância que está relacionada ao nosso modo de vida é a ingestão de álcool. O álcool, ele atua no nosso organismo, causando aquela sensação de prazer, de relaxamento, mas ele acaba estressando bastante as células do fígado. E estas células, com consumo prolongado de álcool, pode estar desenvolvendo ali alterações no material genético e pode estar aumentando em 2 vezes ou mais a incidência de câncer ou a propensão a desenvolver câncer naquele órgão. Agora é importante também lembrar aqui que álcool e tabagismo, álcool e fumo estão muito próximos. Geralmente uma pessoa que tem tropismo para um, ou seja, gosta de um, acaba também gostando de outro. E essas duas substâncias combinadas, elas potencializam um tipo de câncer que nós chamamos de câncer de cabeça e pescoço. Um câncer extremamente agressivo, um câncer que é difícil de tratar, um câncer que é extremamente invasivo e que ele é potencializado justamente pelo contato das nossas células desta região, tanto com álcool quanto com as substâncias do cigarro. Isso faz com que haja ali uma propensão a um grande número de alterações no nosso material genético. E aí, obviamente, o desenvolvimento de neoplasias. Falando também um pouco de ambiente que nós estamos inseridos, nós podemos lembrar aqui de ambientes onde estejam ali presentes as radiações ionizantes, o raio-x, por exemplo, que em excesso pode ser prejudicial ao organismo, mas também uma radiação que nós entramos em contato direto, que são as radiações UVs, as ultravioletas. Essas radiações, elas estão no ambiente, no nosso ambiente, rotineiramente nós entramos em contato com ela e elas podem ter relação com o desenvolvimento de câncer de pele. Os raios ultravioletas, por exemplo, eu tenho 2 tipos, o UVB, que está relacionado ali a queimaduras e aquele vermelhidão nas células, mas eu tenho os raios UVAs, são raios de alta penetrância e que atuam no material genético provocando alterações.
E isso faz com que essa célula, uma vez alterada, possa ali desenvolver um tumor ali de pele, um câncer não melanoma ou um câncer melanoma. Agora, algumas recomendações, e aí entram os dermatologistas sempre alertando o quanto isso pode prevenir o câncer. Os horários que as pessoas tomam sol, ficam expostas ao sol, e a utilização de bloqueadores solares para ter ali uma maior proteção das suas células. Adicionalmente, eu também tenho substâncias que são extremamente carcinogênicas e que podem estar no ambiente onde nós estamos inseridos. E aí eu posso falar de agrotóxicos, eu posso falar de derivados de benzeno, né? Benzeno, ele tem relação bastante íntima com o aparecimento de leucemias, além de outros tipos de câncer. Então, o ambiente que nós estamos inseridos, muitas vezes, não só o modo de vida, mas o ambiente que nós estamos inseridos passa a ser ali um fator muito preponderante no desenvolvimento de neoplasias. Então, um resumo de câncer esporádico. O câncer esporádico é um câncer onde qualquer célula do indivíduo pode estar entrando em mutação. Essas mutações podem ser acumulativas e pode desenvolver ao final neoplasias. A diferença é que o câncer esporádico tem relação direta com o nosso modo de vida e com o ambiente que nós estamos inseridos, enquanto que um outro tipo de câncer chamado hereditário, ele é passado dos pais biológicos para a prole, para a descendência, e isso faz com que a pessoa, a descendência, passe a ter uma chance aumentada de desenvolver tumores. Não necessariamente ela vai desenvolver, mas todas as células dela já herdam ali as mutações. Agora, uma informação também bem curiosa. O câncer, só 10% dele é hereditário quando eu falo de indivíduo para indivíduo. Mas quando eu falo de divisão celular, quando eu falo de reprodução de células, a hereditariedade ali é 100%. Por quê? Porque uma célula mãe, uma célula mitótica, uma célula somática, uma célula mãe, ela vai dar origem às duas células filhas, geneticamente idênticas. Se essa célula mãe tem uma mutação, né, e essa mutação ela tem ali uma grande chance de no futuro desenvolver um tumor, essa mutação vai ser passada às células filhas. Essas células filhas um dia vão se tornar células mãe, vão entrar em divisão e vão passar essa mutação adiante. Por isso que nós falamos que o câncer é uma doença que também está relacionada a um conjunto de mutações, porque essas mutações mais adiante podem ser outras mutações em relação à primeira mutação. E dessa maneira foi o que nós comentamos aqui no começo. Uma vez que a célula sai do seu caminho normal de funcionamento, sabe-se lá do que ela é capaz dentro do organismo. Mas com certeza ela vai dar origem a outras células que vão ter comportamentos parecidos com ela, ou seja, tão problemáticas quanto. Daí a grande importância, novamente, de trabalhar com a prevenção. É muito melhor nós trabalharmos com a prevenção, tanto do nosso modo de vida, e isso inclui a alimentação, e aí nós buscarmos ali assessoria de profissionais de nutrição, onde eles são os que mais entendem de nutrientes, mais entendem do que nós podemos consumir e que mais entendem do que nós não podemos consumir, porque essas substâncias em excesso, essas substâncias que são prejudiciais ao nosso organismo, podem sim causar um estresse e pode sim estar relacionado ao desenvolvimento de tumores malignos. Da mesma forma, o profissional de educação física que nós comentamos aqui, né? São profissionais que são extremamente preparados para combater o sedentarismo e também a questão de obesidade, para nos manter em forma, para nos manter na boa forma. Então, desta maneira, esses dois profissionais ali acabam atuando de maneira significativa na prevenção da doença. Bom, e eu espero que depois desse bate-papo, né, que muitas dúvidas tenham sido sanadas, né? Então, o câncer definitivamente é uma doença genética,
mas ele não necessariamente é uma doença hereditária. Geralmente, ele é uma doença aleatória que ocorre ali, algo que nós chamamos de câncer esporádico. E também, espero que tenha ficado claro que nós podemos prevenir a doença. E para a prevenção, ela é muito melhor, é muito mais fácil do que o tratamento. Tratamento, existe tratamentos cada vez mais eficazes, mas prevenir acaba sendo muito melhor. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e continue nos seguindo nas redes sociais, no Instagram, 3 na Ciência, e no YouTube e no Facebook com o Ciência com o 3 no lugar do E, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!